Bom, pessoal, então, retornando, vamos só recapitular com um pequeno fio o seguinte. Embora nós dissemos que existe uma propriedade física, né, do corpo da epífise, essa característica da epífise, que confere esse grau de mediunidade, é interessante a gente notar que, em algumas circunstâncias, embora o médium tente, de alguma forma, exercer um controle, principalmente no início, e Divaldo conta um caso interessante com que o médium tenta tapar os olhos para não ver o espírito porque se assusta, ou tapar os ouvidos para não escutar. Na verdade, observe, como a mediunidade ela é algo cerebral, esses sentidos, eles na verdade são extrasensoriais, eles são além do corpo físico. Então, por mais que a gente tente tapar as vistas ou tapar os ouvidos, a gente continua vendo e continua escutando com os olhos e os ouvidos do espírito. Oi? Você vai ver de qualquer jeito, luz apagada, luz acesa, luz azul. Então é interessante essa noção, porque hoje, com a doutrina espírita, nós temos de uma forma bastante clara e elucidativa que não há o que temer, né? Que nós devemos ter mais medo dos vivos do que daqueles que já se foram, que nós seremos no futuro desencarnados como já fomos, né? E que esse intercâmbio entre os dois mundos é algo benéfico para todos. Tanto nós temos a aprender e a evoluir, como também os espíritos, através dessas comunicações. E falando ainda desses desafios, o livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, é um livro bastante interessante. Ele é organizado em perguntas e respostas. Tem na livraria. Entre a Federação Espírita Brasileira e Emmanuel, fala de temas bastante diversos, desde temas como a Gênese, até temas sobre sentimentos, sobre sexualidade, comportamento, emoções, sobre a vida futura. E tem um capítulo que ele fala sobre a mediunidade, capítulo 3.5.3, que ele fala sobre o apostolado da mediunidade. E uma questão interessante na mediunidade é qual o escolho dessa faculdade mediúnica. O que poderia representar um obstáculo, que poderia resultar no insucesso por volta dos médiuns. E aí Emmanuel vai dizer: o primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Então isso é interessante, um pouco pelo que dissemos sobre o fato de tentemos recusar o exercício da mediunidade, algo que infelizmente a gente não consegue, mas cedo ou mais tarde ele vai eclodir, e o melhor é que estejamos disciplinados e instruídos para a melhor forma como fazê-lo. Mas Emmanuel também chama atenção, mais uma vez, para o aspecto moral, porque ele diz assim: frequentemente é o personalismo, é a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. Não pensemos que a mediunidade nos confere algo de especial. Todos nós, como falamos, em maior ou menor grau, somos intuitivos, sensitivos, sonhamos, temos algum tipo de premonição, de sensação, que nos ajuda, inclusive, com as escolhas do dia a dia. E a mediunidade ostensiva é um instrumento de trabalho e de aprimoramento. Observemos como tudo na nossa vida é um instrumento de trabalho. No nosso próprio trabalho formal, né, da esfera física, quando nós temos aquele colega que nos causa transtornos, que nos engalfinha, às vezes que nos ofende de forma gratuita, nós temos uma importante ferramenta de trabalho a nossa paciência, a nossa tolerância. Quando nós temos um chefe autoritário, que muitas vezes nos é injusto, nós temos uma valorosa ferramenta também para poder trabalhar a nossa resignação e humildade. Então, todas essas circunstâncias que a vida nos apresenta são ferramentas de trabalho, e com a mediunidade não é diferente. E Emmanuel continua: são fatores
de inferioridade moral que não raro conduzem o médium à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Tem uma obra de Hermínio de Miranda, Nos Domínios da Mediunidade, não me falha a memória, que ele narra o que eu quis lembrar é outra obra, Diálogo com as Sombras. Diálogo com as Sombras. Dica. Dos Domínios de Mediunidade, se eu não me engano, faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Esse Diálogo com as Sombras, eu quis me lembrar porque ele narra diversas histórias de pessoas que também exerceram a mediunidade e que, assim como em Tormentos de Obsessão de Filomeno de Miranda, enveredaram por uma área tortuosa, né? Transformaram a mediunidade como um despenhadeiro para derrocadas morais, seja mercadejando, seja trocando comunicações ou até processos de cura por dinheiro. Então, quando Emmanuel diz que o primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo, é justamente para chamar a atenção para essa qualidade de coisas. E não é só esses atos mais claros, mais escrachados, que todo mundo sabe que está errado, como, por exemplo, mercadejar a mediunidade. Mas ele chama a atenção para o personalismo, a ambição e para você se julgar superior em relação aos demais, o que é algo mais sutil. E aí ele vai continuar. O segundo inimigo mais poderoso do apostolado mediúnico reside no próprio seio das organizações espíritas. Isso é interessante, porque quando nós estamos dentro do espiritismo e nós temos conhecimento de tudo isso, né, da vida no mundo espiritual, nós podemos nos envaidecer achando que já sabemos tudo e achando que não precisamos mais estudar tanto quanto aqueles que desconhecem. E uma outra questão é: conhecemos a letra, mas não temos o espírito. Lembremos o que Jesus disse, que o espírito vivifica, que nós devemos testemunhar o tempo inteiro os nossos ensinamentos cristãos. Então, por mais que nós tenhamos o conhecimento de todos os ensinamentos do Cristo, de todas as leis de Deus, as leis divinas, nós estamos aqui reunindo, estudando, mas o trabalho e o aprimoramento, né, o autoburilamento, para que nós conquistemos as nossas virtudes morais, é insubstituível. Ninguém poderá fazer por nós e nós não podemos mais postergar essa necessidade. No exercício da mediunidade, isso ainda é mais claro. Ele diz assim: constitui-se aquele que se convenceu contra os fenômenos, sem se converter ao Evangelho pelo coração. Então é por isso que nós falamos da fenomenologia, que ela foi muito importante e continua sendo, que através da fenomenologia nós também recebemos as comunicações, recebemos obras que permitem nos instruir, mas que nós não pensemos na fenomenologia só pelo fenômeno, que nós pensemos na realidade por trás daquilo, no acréscimo de misericórdia que nós temos através do fenômeno, que nós nos esforcemos, trabalhemos para merecer os fenômenos e aproveitá-los da melhor forma. Porque, imagine, quanto mais afinados com os ensinamentos cristãos, com as leis morais, tanto mais translúcida será a mensagem. Imagine um ser espiritual de um patamar superior, se aproxima da Terra, precisa vencer a densa atmosfera que cerca a Terra. Vem ter conosco numa atividade, por exemplo, de psicografia. E aí existe um trabalho muito grande da espiritualidade de tentar acessar todo o aparato psíquico do médium para estabelecer uma comunicação. Muitas vezes esses espíritos passam algum tempo convivendo com o médium, através do qual vai ser dada a comunicação, para poder se ambientar com aquela atmosfera. E, enfim, a comunicação é dada. E a espiritualidade tenta, num esforço superior,
se sintonizar de tal forma com aquele aparato para que a mensagem que a espiritualidade passe seja, no seu teor, né, mais fidedigna ao que se pensa, mas ele encontra uma série de dificuldades, uma série de obstáculos. Então, é a esse trabalho que Emmanuel se refere. Não é um excesso de preciosismo, é uma condição necessária, esse esforço da gente ascender, né, a espiritualidade superior e corromper o menos possível a mensagem. É um esforço que não é fácil, que não é do dia para a noite, que é difícil e que é feito à base de muitas lutas e sacrifícios. Quando nós lemos o livro Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, que nós vimos Alcione, que... Eu estou fazendo a propaganda do livro da biblioteca. Que é muito lindo, que nós vimos Alcione, que não tinha mais nenhuma necessidade de encarnar da Terra, mas vem por amor. E ela passa por testemunhos que nós ficamos assim, estupefatos. Ela não precisava passar por nada disso. O próprio Cristo, que perante uma sentença completamente injusta se permitiu ser crucificado, e muitas vezes nós ficamos nos questionando porque passamos por querelas, por coisas pequenas, por testemunhos pequenos. É calar perante uma ofensa, é ter paciência com um parente mais difícil. E quantos cristãos foram trucidados, eram jogados no circo, né, romano, por volta do século 64, que é narrado, por exemplo, na obra de Paulo Estevão pelo Espírito Emmanuel, eram entregues às feras esfomeadas, dilacerados vivos, por amor ao Deus, né? Por amor à lei divina. Muitos nem conheciam Cristo. E aí uma coisa que eu venho pensando há algumas semanas é que, por exemplo, ainda no Antigo Testamento, quando ainda não tínhamos a lei do amor pelo Cristo, espíritos como, por exemplo, Estevão, ou tantos outros, Inácio, eles tinham uma compreensão perfeita da lei do amor como sendo a lei de Deus, sem conhecer os ensinamentos do Cristo. Eles tinham uma mansuetude e uma bondade crística sem nem ter tido a possibilidade de conhecer, antes de conhecer. Quando Estevão esteve em contato com as obras do Cristo, era como se ele estivesse revendo tudo aquilo, né? Era muito familiar a ele, todos aqueles ensinamentos, inclusive. Exato. Pelo Marte, né? Isso. E ele lia, por exemplo, o Evangelho de Isaías e conseguia ter uma interpretação do mais puro amor. Quando ele vai a Jerusalém e encontra com Simão Pedro, que Simão chama de irmão, e ele não entende aquele tipo de manifestação calorosa por alguém que Simão sequer conhecia. Ele na época estava bastante enfermo, precisando bastante de assistência, e se internece. Então observemos que essa questão do Antigo Testamento ser mais duro, ser de um Deus rigoroso, punitivo, na verdade faz parte de uma interpretação de um nível de consciência que ainda não atingiu o patamar do amor. Então o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que no exercício da mediunidade, basta que nós tenhamos o esforço para nos aproximar dessa espiritualidade mais pautada no amor. Nós precisamos desenvolver a nossa consciência para perceber cada vez mais a diversidade e a fecundidade da criação, as imensas possibilidades. Vejamos o que falamos na teoria das cordas, dos múltiplos universos. Nós nem podemos conceber algo além dos nossos 5 sentidos. Pela mediunidade nós temos a primícia de um 6º sentido. E quantos outros sentidos não podem existir? Então, através desse esforço que nós vamos descortinar a nossa consciência e ter acesso a essas novas possibilidades. E aí, nessa pergunta 410, Emmanuel fecha assim: portanto, é indispensável que o missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na vigilância. Observemos que a prece e vigilância não é um movimento passivo de inação.
não é preguiça, é ficar contrito, tentar se aproximar com o ser espiritual que nós somos. Isso me faz lembrar de uma parábola, a parábola do festim de bodas ou do banquete nupcial, que Jesus, através de uma história, pegando um elemento muito simples do dia a dia das pessoas, como o casamento, ele conta o seguinte, que um rei estava celebrando o casamento do seu filho. E ele pede que seus servos saiam às ruas e convidem os convidados. Haviam convidados seletos nessa primeira leva. E eles não quiseram vir. Eles foram para os seus divertimentos, uns foram para o seu campo, outros foram para o seu trabalho. Somos nós, que ainda sobrepujamos a vida material sobre a vida espiritual, que não temos tempo. Temos tempo para outras coisas, mas temos tempo ainda para a vida espiritual. E aí os servos voltaram sem convidados. E o rei disse, vai de novo e chama outros convidados, porque eu quero celebrar o casamento do meu filho. E aí, além de terem recusado o convite, esses novos convidados ainda maltrataram os servos. Muitos até mataram esses servos. E nós temos uma analogia com o que dissemos, a perseguição aos cristãos. Falamos aqui da noite de São Bartolomeu, por exemplo. E aí o rei se encoleriza e pede que esses servos vão de novo agora chamar todos que estão no caminho. Vade às encruzilhadas e chama todos aqueles que aparecerem pela frente. E aí os servos voltam com esses convidados. Observemos que coisa enigmática. Uma festa real em que o rei convida todo mundo. É algo meio fora do comum, porque uma festa real nós imaginamos que são aqueles convidados seletos, que por analogia da parábola entendemos que foram os hebreus, os povos que foram preparados através do monoteísmo para receber os ensinamentos de Jesus. Mas Jesus nos diz que através dessa parábola, então a festa é enchida e tem uma pessoa que não está trajando a túnica nupcial, não está trajando a veste adequada para o casamento. E, analogicamente, compreendemos que é o espírito adornado de virtudes. Essa é a nossa veste nupcial. Então a mediunidade é isso, é a oportunidade de nós celebrarmos esse casamento. E aí Jesus conta essa parábola para falar do casamento do ser espiritual com a lei divina. E esse casamento só pode ser celebrado se nós estivermos preparados através do trabalho. Então todos esses testemunhos cristãos que nós temos observado, como de Alcione, como de Estevão e todos os outros mártires que nós conhecemos, é para provar que todas as dificuldades que passamos é muito pouco, ainda é muito pequeno para tudo que eles suportaram. Que nós possamos nos inspirar neles para poder fazer da mediunidade ou da nossa vida, se não formos médios ostensivos, um testemunho cristão reiterado e incessante. Gente, no livro que nos serve de tema, Mediunidade, Teoria e Prática, nós temos a teoria e temos a prática. E a prática proposta para essa primeira aula é a seguinte. Existe um trecho prática. Existe um trecho no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, com certeza vocês já ouviram, que diz assim: Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, será aberto. E aí o livro propõe que nós reflitamos a respeito dessa passagem. Vamos repetir. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, será aberto.
E eu pensei em algumas questões para suscitar essas elucubrações, né? Pedi e vos será dado. Isso implica que basta pedir, basta se colocar numa posição de súplica, com aqueles olhinhos tão enternecedores. Por favor, meu Jesus, eu sou uma boa menina, mereço tanto, cumpri todos os meus deveres tão bem, né? Me concede essa súplica. Buscai e encontrareis. Quem busca está motivado por algum objetivo, né? Busca algo. E eu encontro tudo aquilo que busco ou depende daquilo que desejo? Será que essa busca é algo transitório ou essa busca é de algo mais transcendental? Quando ele diz, batei e será aberto para vós. Observemos que nesse bater e será aberto é necessário uma mobilização de minha parte para que eu me levante e vá bater. Pois todo aquele que pede, recebe. Lembremos quando nós falamos da lei de igualdade. Deus não faz predileção de pessoas. Mas todo aquele que pede, recebe. Qual a relação? Todos nós temos a mesma condição de tudo que quisermos pedir e receber? Existe alguma senha para recebermos uma ordem de prioridade? E aquele que busca, encontra. E ao que bate, será aberto. Então a grande questão é essa. Como é se pedir, né? Que natureza de coisas devemos pedir e seremos atendidos? Quais são os requisitos para que a gente encontre se buscar? Então, vamos refletir, confabular alguns minutos, 10 minutos. Podemos falar em voz alta. E aí depois a gente faz um fechamento. Eu acho que muito desse pedido, dessa porta abrir, vem do merecimento de cada um, né? Porque Deus não vai lhe dar o que você vai aguentar carregar. Isso aí eu tenho certeza. Portanto, você tem que ser merecedor. Tanto das alegrias como das tristezas. Né? E essa porta está aí, justamente para que a gente saiba exatamente a hora que ela vai estar aberta para a gente adentrar. Então eu acho que depende do merecimento. Eu acho que é um conjunto dessas três coisas, na verdade. É o pedir e obtereis, é o buscar e encontrareis, e é o bater e a porta se abrirá. Porque isso aí você consegue visualizar que há uma sequência nisso aí. Né? Você pede para obter, mas você vai precisar se movimentar, você precisa agir também. E isso tudo está muito dentro do que fala, acho que é na Bíblia mesmo que fala que você tem que fazer a sua parte. Né? Isso. Faça a sua parte e Deus te ajudará. Eu vejo que são 3 verbos, né? Ação. O que tu falou ali, são ações. Sem uma ação, não vai ter êxito na sua. Mas eu acho que é muito mais que isso. Não só a Bíblia, a filosofia também fala isso. Eu acho que não é só o fato de você agir, de você se movimentar, mas a vontade. Eu acho que a vontade que está dentro, inerente de cada um, o acreditar, né, que está inerente de cada um, faz com que você busque algo, você vá atrás de algo. Então precisa de uma chama para poder mobilizar essa ação. Haroldo tem uma palestra dele, ele explicou um pouquinho sobre isso. Ele disse que depende muito da intensidade de como a gente pede. Geralmente a gente pede, oh meu Deus, eu quero ganhar na Mega. Não, na Mega também já é exagero, eu quero uma casa grande, 4 quartos. Não, também é exagero. Um quarto e sala tá ótimo. Você acaba ganhando um quarto e sala porque você pediu um quarto e sala. Então, depende muito da intensidade do que você está pedindo. É por isso, que eu acho que está muito no merecimento. Claro que está na ação, mas assim, eu peço que meu pai seja recupere do estado de enfermidade, um exemplo, que se encontraram.
né? E a gente pede muito porque a gente tem essa coisa egoísta, né? Você quer que fique bom de qualquer jeito, ou que fique ali de qualquer jeito, mas ou ele ou a gente não é mais merecedor daquele pedido, porque cada um tem. Então, assim, você faz a sua parte, ela vai para o hospital, você faz os tratamentos, você faz tudo, mas, um exemplo, você acha que o óbito da pessoa, eu estou falando no caso do meu pai, né? Foi porque a gente não fez ou a gente não pediu? Não. Mas eu acho que existe um limite entre esse pedir e merecer. Pedir na Mega Sena, pedir um emprego, pedir não sei o que, muitas vezes não chega, gente. Mas é porque também você pode pedir o dia todo, de joelho, sair andando daqui, de joelho até o bom fim. É porque existe chegar. controvérsia, né? E aí as pessoas se revoltam com Deus, porque que dá essa casa tão grande a uns e a palafita a outros, entendeu? Mas eu acho que esse pedir, eu não falo pedir sem fazer nada, que como vocês disseram, são verbos de ação, mas se não merecer, não sabe. Agora, acho que tem mais um detalhe. O pedinte tem humildade. Eu acho que pedir é o princípio do processo evolutivo, porque aquele que não ora, eu vou misturar. Porque quando você não ora, você não quer pedir. Você não quer esmolar os bens morais. Então, quando você pede, quem aprende a pedir, vai aprender a trabalhar, porque vai ter as ferramentas. Eu acho que pedir tem a ver com fé. E fé é uma coisa que se conquista aos poucos. Por isso que eles vão pedir. Aí, quando você pede, de repente você já está batendo. Você vai se aproximando do mestre. Até você chegar a um grau em que você está pronto. E o ateu? O ateu não tem. O agnóstico que ele está completamente fora dessa fé e ele consegue. De acreditar. É justamente aí que ele não acreditar. Ele acredita que ele vai conseguir. A fé nele. Ele tem uma fé própria. Ele pode crer no universo, por exemplo. Ou no nada, como niilismo. Eu acho que desse jeito, eu acho que a gente cairia na frustração. Se eu acreditasse tanto no meu potencial, o que eu vou ser, nessa humildade eu pedir, se não acontecer. Justamente. Mas vem aquilo que a gente realmente precisa. Aquilo, a gente pede assim, eu quero uma casa enorme. Deus vai lhe mandar aquilo que você precisa para ter aquela casa enorme. Mas para chegar àquela casa enorme, Ele vai lhe dar as ferramentas para que você aprenda a trabalhar da forma que vem o merecimento. E não é, ele vai lhe dar, a gente às vezes pede, o que a gente pede ou o que a gente busca não é realmente aquilo que precisamos. O que a gente pensa que a gente precisa. Nem sempre vem aquilo que necessitamos. Poxa, vamos supor, eu quero ganhar na Mega Sena, mas se eu fiz um mau uso do dinheiro numa vida passada, se eu esbanjei, se eu usei a luxúria, se eu fiz tudo dessa forma, não, é óbvio que eu posso nessa vida pedir para ganhar na Mega Sena e eu não vou ganhar, porque eu não sei, e até hoje realmente eu não sei lidar com dinheiro, eu gasto assim e some, ele não vai mandar para mim. Agora, só uma coisa, tem outro lado da moeda também. Por quê? O que é que acontece? A gente tem o nosso livre-arbítrio, não é isso? Então, às vezes, vamos supor, você tem duas oportunidades de trabalho, você fez duas seleções e as duas estão ali engatilhadas. E você quer muito uma, mas você não entregou na mão de Deus para dizer assim, o melhor que aconteça. Você diz assim, poxa, eu quero muito uma, então você pede muito aquela. Eu acho que às vezes é atendido também o nosso, mesmo que talvez o outro caminho fosse melhor para o nosso adiantamento. Como a gente pediu muito, poxa, se ela quer tanto, deixa ela vivenciar o que ela está pedindo. Eu acho que tem muito isso, assim, porque a gente fala muito de Mega Sena, não, trazendo para as nossas coisas pequenas, né, que acontecem no nosso dia a dia, que às vezes a gente pede muito e que acaba aí depois você faz assim,
meu Deus do céu, por que eu vim por esse lado, né? Se eu podia estar de outra maneira, mas eu pedi muito aquilo, eu quis, é o nosso livre-arbítrio também de escolha. Verdade. De acreditar e pedir. Diga. Sim, com certeza é isso. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre desejo e vontade. A maioria de nós tem mais desejos. Por exemplo, eu quero ler aquele livro. É um desejo, é uma coisa muito superficial, não é da minha alma. Quando eu tenho vontade, eu realmente quero. Eu posso, por exemplo, correr 100 metros em 9 segundos? Posso, porque tem outra pessoa que faz isso. Se eu quiser e tiver vontade, eu posso. Mas se eu chegar, eu quero correr 9 segundos e 100 metros. E se é um desejo apenas, eu nunca vou alcançar. É claro que isso também passa pelo merecimento. Mas é preciso ter a vontade. Porque desejo todo mundo tem. Agora, a paixão e o amor. Agora, por exemplo, eu quero comer um chocolate, mas não tem. Muito bom. É desejo, mas se eu quiser mesmo, eu saio ali e compro um chocolate. Mas o cuidado dos que pedir. Isso, Eu acho que a gente tem qualidade, né? O seu cuidado da sua. Porque Pronto. é esse negócio aí. Pedir, né? Para ganhar o negócio. Então, mas a gente tem que ter um cuidado. Perfeito. Tem aquela coisa, por exemplo, se você... Vamos imaginar aqui uma situação, né? Digamos que a gente está desempregado, né? Quando o camarada está desempregado, essa chama é natural dentro dele, né? Essa chama, essa vontade De sobreviver. Fala, de sobreviver, de querer trabalhar, acho que é até automático, é um negócio que o cara, sabe? E essa ação que a gente falou é o que vai talvez modificar a nossa vibração, né? Que vai talvez modificar alguma coisa no universo e que nos coloque no trilho para que aquilo aconteça. Mas assim, se o cara está desempregado e ele não tiver vontade, porque tem pode ser também, que ele não tem fala, também porque aquele tem que não- aqueles que caem. tem aquele que fica, né? Você deprecia. Isso, Mas aí é que né? não age. Então, não é questão de necessidade, é realmente mais ainda de vontade, porque ele necessita, mas às vezes ele não tem aquela vontade para promover a ação. Da vontade firme. Isso é porque é o cuidado. É o cuidado do que você pedir, porque pedir eu pedir. Entendeu? Então você tem que ter o cuidado do que pedir. Então, vamos fechar. Muitas vezes a gente consegue, só que a gente não consegue, que é o que eu estava dizendo, a gente não consegue exatamente do jeito que pediu. Mas vem de outra forma, porque até o sofrimento que a gente pede para se livrar e ele persiste, é uma forma que Deus nos mostra que é necessário, entendeu? Então, assim, a gente sempre pede, me alivie dessa dor, me alivie daquilo ali, porque Paulinho falou um negócio de correr depende muito do estado da gente. Eu parto para coisas que estão muito além, por exemplo, normalmente quem nunca pediu para uma pessoa sua ficar boa de saúde? Entendeu? Que não depende, gente, muitas vezes do querer, da vontade, do sair daqui, correr, entendeu? Existem vontades, existe o desejo, existe a ação, mas muitas vezes tem um livre-arbítrio, tem um merecimento que está de lá de trás e que as pessoas têm mesmo que cumprir com cada coisa aqui. Então não adianta muito sair correndo 100 metros. O que é possível a gente fazer? Eu quero muito limpar minha casa, mas eu estou com uma preguiça. Hoje amanhã eu consigo. Porque amanhã a preguiça pode passar. Mas eu quero mostrar que assim, eu acredito muito que existem coisas que tem que ser do livre-arbítrio, de merecimento, que ultrapassa o nosso entendimento. Porque quem foi que nunca pediu uma coisa a Deus com muito fervor e que fosse principalmente de saúde? Isso. Então, Chegou para tirar foto. Chegou assim. Pedir amanhã acordar como José Levi. Mas assim, não, peraí, você falou nas fotos. pera rapidinho. Eu ouvi você falando isso tudo. Eu acho que essa que falou assim, Tem a fé no que você vai pedir. tudo que a gente Quando você pede com uma fé, você consegue. Certo. Em não o objetivo, como que você falou, o final, mas em parcelas pequenas.
pequena, você vai conseguindo. Entendi. Né? E às vezes até entender o motivo do Entender qual, o final. O final. Perfeito. É a trabalhar a fé. E a fé Diga, Beca. Compreender um final, destino final. E essa compreensão é um aprendizado que a vida promove, que o Paulinho falou. É questão de aprendizado. Se você aprende, se condiciona a tal coisa, você pode chegar lá porque você está com aquilo dentro de você. Mas é óbvio que vem a questão do merecimento, que você mesmo falou. Que tem o merecimento envolvido, tem a questão reencarnatória, tem N fatores. Fale, Beca. Beca é finalista. Eu acho que quando a gente pede alguma coisa, a gente tem que aceitar os desígnios de Deus. Isso, perfeito. Então, aproveita. Fechou. Então, ó, vamos fechar o raciocínio. O próprio livro nos orienta que nós busquemos no capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, buscar e achareis a interpretação. Uma coisa rapidinho, só mais um. É rápido. Porque muitas vezes a gente pede paciência. Como eu me dá paciência, eu dar uma situação para você ser isso, a prova. Exercitar sua paciência. Aprendizado. Eu estava pensando nisso porque eu vivia pedindo paciência. Eu parei de eu estava gritando sofrendo. Pode. Então, o que acontece, pessoal, é que o fato principal é que nós não conhecemos toda a verdade. Então, por isso que a nossa qualidade no pedir, que Lô tão bem falou, ainda está se burilando. Como nós não conhecemos toda a verdade, não temos plena consciência, lá no Livro dos Espíritos, quando ele conceitua justiça é o atendimento do direito de todos. Nós não praticamos ainda justiça, porque nós não conhecemos ainda todas as peculiaridades para respeitar o direito de todos. Não temos acesso às vidas pregressas de todo mundo para poder saber como é que a lei de ação e reação trabalha e está operando na vida. E essa noção de como pedir passa por uma evolução que o Evangelho nos diz. Passamos pela barbárie, progredimos para uma civilização material. Então, os nossos desejos, os nossos pedidos de oração são muito materiais ainda. E chegará um tempo que a gente vai passar a ser uma civilização moral, em que nós vamos passar a pedir com fervor